do meio ambiente, da nossa visibilidade, enfim. Sim, Amanda, eu agradeço o convite de vocês, do professor Lino. Acho que é um assunto que precisa mesmo ser discutido, precisa se esclarecer bem isso à população. Foi inclusive quando eu conheci o movimento Cidade Limpa, entrei em contato com eles por uma experiência que nós já tivemos no estado de São Paulo. Eu fui vereador por um mandato em Ribeirão Preto, nós conseguimos implantar o Cidade Limpa lá. Aí eu sugeri a Paula que marcasse uma reunião prontamente, o professor Lino, o vereador Pedro e o Afrânio, Pedrão e o Afrânio, marcaram essa reunião. E quando eu li esse relatório do Ministério Público, onde constava lá de 220 a 230 painéis registrados na cidade, eu falei, isso é impossível. A gente que conhece o assunto falou, não tem muito mais. Eu falei para eles, eu fiz uma contagem rápida só na SC 401. A SC 401, do início dela até a entrada dos ingleses, não indo até Canasvieiras, ela tem 364 painéis, só a SC 401. Então, por aí você já vê o absurdo que é. Como é que pode revelar que tem 230 ou 220 painéis registrados em toda Florianópolis, quando apenas uma rodovia tem 364? Então, isso aí a gente já vê a questão. Aí quando nós começamos a mapear, não mapeamos 100% da cidade, passou de 1000 painéis, né? Então eu acho assim, é bom que se esclareça bem, o professor Lino sabe bem disso, porque é arquiteto, essa questão urbanística da cidade, eu acho que isso é uma tendência mundial, de você seguir essa visualização do seu, eu quero enxergar meu horizonte. Então, o Cidade Limpa, ele não é um projeto que inventaram, vamos falar, esse louco inventou isso daí. Não é. O Cidade Limpa, ele segue apenas as normas que já existem, as leis que já são existentes. Como, por exemplo, o direito à paisagem urbana. Isso está na Constituição brasileira. É dever dos municípios, do Estado e da União preservar a paisagem urbana e deixar com que as pessoas enxerguem o seu horizonte. Eu não posso viver numa cidade onde eu estou vendo uma praia e de repente tem uma placa na minha frente e eu não consigo ver. Ou eu moro num lugar onde eu abro a janela e você vai ver, tem placas, você não consegue enxergar. Segue normas técnicas da ABNT, como por exemplo a questão da fiação elétrica. Você não pode ter nada encostado à rede elétrica, tem que manter uma distância mínima. Se você for observar hoje, parte de painéis, de letreiros, estão encostados na rede elétrica. E o mais grave de tudo é a questão do espaço público. O espaço público, já disse, é público, é de todos. Eu não posso me usufruir do espaço público em benefício próprio. A partir do momento que você tem um comércio, aqui está à frente dele, você pendurou uma placa para fora, você invadiu o espaço público. Então quem está passando embaixo está correndo risco. Como a Paula já falou, quer dizer, teve placas de estabelecimentos comerciais, porque é de ferro, né? Essas coisas apodrecem, tudo. Caiu em cima de pessoas, se você for procurar esse histórico. Então é preciso normatizar isso. E depois segue o mais básico de tudo, que é o princípio da igualdade. Todos passam a ser iguais. Eu tenho um comércio, o Lino tem outro e você, Amanda, tem outro. Quer dizer, só que o Lino tem um poder aquisitivo maior, ele bota uma placa grande. Eu sou pequenininho, a minha é pequena, então ele já encobriu eu. Você tem mais ainda, você bota uma maior ainda para encobrir ele e eu. Quer dizer, então quebra esse poder de capitalismo, quem tem mais aparece mais. Você vai ter o mesmo tamanho, ele o mesmo tamanho e eu o mesmo tamanho. É de equanimidade. Equanimidade, isso daí. Então você passa a ser igual. Quer dizer, as cidades que já implantaram isso e vivenciaram isso, já conhecem muito bem o que é. Olha, na época em que a gente estava nesse processo de estudo, Lino, existia, isso segundo a própria IMURB de São Paulo, que foi a pioneira no Brasil em implantar o Cidade Limpa, tinha em média mais de 80 cidades já com o Cidade Limpa aprovado no Brasil. Então a gente entende que isso é uma tendência mundial. Quer dizer, as pessoas precisam enxergar, ainda mais uma cidade como Florianópolis, é uma ilha. É um lugar de natureza. Você olha, você começa a reparar placas. Me explica uma coisa, para que tem aqueles mega gigantes que é lá no alto? Quem olha? Quer dizer, será que o tráfego de helicópteros é gigante? Aqui tem muito movimento de helicópteros, de aviões, quer dizer, por que você botar uma propaganda lá em cima? Né? A pessoa que está dirigindo, ela tem que fazer assim praticamente, quer dizer, você tem que andar com o pescoço assim, não precisa disso. Então, a hora que você passa a ver as fotos, né, de lugares que já implantaram, é nítida a diferença.
que você tem da questão do Cidade Limpa? A publicidade de rua daqui de Florianópolis vem crescendo de forma desordenada mesmo, né? Agora, vereador, o prefeito tem dado algum retorno com relação ao projeto para retornar à casa? Como é que está a situação? Houve alguns meses atrás agora, houve menção de reconduzir a casa. Sim, saiu algumas reportagens, inclusive, referentes. Mas aí parou, silenciou. Não sei, aí a questão, não sei que conjunção política é esta, que leva o prefeito agora a não entrar, porque a Aves de Rapina já deu um bom exemplo, né, que é fundamental, nós temos transparência nesse processo. O fato de não responder já é um sintoma já preocupante, não responder ao nosso requerimento nem do movimento de Cidade Limpa. Mas nós temos que exatamente pressionar o prefeito para que ele reconduza a casa, no mínimo, debater aquele projeto de lei dele, né, à luz da experiência de Ribeirão Preto, que agora estamos aqui com experiências concretas, tirar aqueles fantasmas de falta de emprego, não é isso? De que não é efetiva, é muito restritiva. Isso já houve. Olha, Lino, eu acompanhei vocês falando no primeiro bloco, essa questão do emprego, nós também vivenciamos isso lá. Houve uma campanha gigantesca que iam ter mais de 6 mil desempregados, que o setor tinha 6 mil pessoas trabalhando. Vai verificar no Ministério do Trabalho se eles empregam tudo isso mesmo. Verifica isso. Quer dizer, nós fomos fazer um levantamento rápido, não tinha 250 empregados as empresas, quando eles alegavam 6 mil. E outra, uma empresa que faz um painel desse, ela não faz só o painel, ela faz a própria fachada da loja, ela faz a lona. Tem uma diversidade grande de produtos para se fazer a publicidade. Sim. Então não é só isso. Então, não vive só de uma coisa setor comercial muito forte, de barganha muito grande, entendeu? É um capitalismo selvagem, vamos dizer assim. Então eles vêm pesado, porque eles não querem perder. E fazem o lobby em várias prefeituras. Sim, em várias prefeituras. Isso é feito em todos os lugares. Só que assim, eu acho que o Estado tem que comandar, ele que tem o poder de organizar o Estado, senão vira desordem. Essa questão é muito importante, como a Paula também falou, dessa quantidade imensa de painéis. Nós acabamos descobrindo lá em Ribeirão Preto, dos painéis que tinham ilegais, a prefeitura deixava de arrecadar 7 milhões e meio de impostos. 7 milhões e meio de impostos. Então isso é importante, eu acho que tudo tem que ser normatizado, sabe? Tudo tem que ter regra. Eu acho que assim, ou pode ou não pode, senão vira bagunça, vira baderna. Não é querer mandar, querer oprimir, querer tirar o direito das pessoas. É ter regras. Eu acho que a publicidade é necessária, precisa, mas tem uma regra. Você tem padrões a serem seguidos. Todos os comércios vão ter o mesmo tipo de placa, de tamanho. Né? Um comércio que é maior, que ele tem, vamos supor, 100 metros de fachada, ele pode pôr 2, que isso não vai agredir. Agora tem comércio, você pega casas antigas, casarões antigos, são totalmente recobertos por aquelas placas. Você esconde a beleza. A arquitetura. Né? Você esconde é importante a gente estar falando também sobre esse assunto, porque ano que vem é ano de eleições, né? E aí tem outro tipo de publicidade. Financiamento de campanha. Que é publicidade pessoal, né? Então, e aí sim, misturada com a publicidade que já é existente, a cidade fica uma festa, então, né? Eu queria colocar, acho que é importante, é pena que o nosso jornalista aqui, o Marcelo, tinha uma série de fotos, colocando vários exemplos. E eu acho que é importante até no blog, ou no Face, do movimento lá, Cidade Limpa, né? Depois o programa acho que vai ser linkado lá, e aí é importante a sua exposição, coloca do lado para as pessoas ir vendo. Perfeitamente. Acho que isso é fundamental. Tem umas colocar. fotos muito boas. E aí mostra vários casos ilustrativos que aqui o nosso jornalista levantou, aqui e fora daqui. No relatório, inclusive. No relatório que ele tem. Agora, eu queria colocar o seguinte, em São Paulo, que tem aqueles edifícios enormes, enfim, que aliás, é uma bela, tem vários tipos de idade de arquitetura, as placas, elas deseducam a população. Que primeiro coloca que a mercadoria é que governa o olhar dos homens. Você, entendeu? Sim. Então, quer dizer, você vê mercadoria, vende. Tá, tudo bem, vende, mas o que está atrás daquilo? Tem arquitetura. Então, quando São Paulo, eles fizeram aquilo, foi 6 meses. Foi impressionante a efetividade. Quando tiraram as placas, regulamento, como aqui na Vidal Ramos. A Vidal Ramos já tem um exemplo, viu? Sim. De que ali na Vidal Ramos fizeram certinho as plaquinhas na proporção. A rua aqui de Vidal Ramos, que tem um calçadão, esse é um belo exemplo para a cidade inteira. Nós já temos experiência aqui em Florianópolis. E quando você caiu, aqueles ador desceram, apareceu a arquitetura. Então, as pessoas... não conhecia esse prédio aqui. As pessoas começaram a levantar o olhar e ver a arquitetura. Quando eu dou aula para os alunos, já fui em São Paulo, quando eu fui enviar visita a São Paulo, ali tem um belo exemplar de arquitetura ao longo da sua história, no Rio de Janeiro. Bom, isso em São Paulo, aqueles espigões, não é isso? Então você vê a arquitetura, educar o olhar. E as placas a deseducam e transformam o homem num consumidor, o olhar para o consumo. Tá? Isso eu queria colocar em primeiro lugar.
Agora aqui, além disso, nós temos uma bela paisagem. Além de ter nossas arquiteturas, nós temos a paisagem ao fundo, as montanhas, Morro Cambirela, etc. Isso tudo é obliterado. Mesmo que você coloque uma placa que aparentemente não ocupa o maior estoque, mas você olha para a placa, mesmo dirigindo. Pode dar um acidente, né? Pô, aparece uma mulher, assim, infelizmente, né? A mulher hoje é o veículo, né? Aparece uma mulher num carro, que está acidente, pô, dá um acidente, né? Mesmo que não dê acidente, o cara não olha a paisagem ao fundo, o sol, as nuvens, as montanhas, a chuva que cai, você vê a placa. Não sei se entenderam. Então essa deseducação que nós estamos colocando é mais fundo. Sim. E a última é também o plano diretor e a arquitetura. Que também não são as placas, é a arquitetura também mal colocada, entendeu? Que é a ponta do coral. Perfeito. Não é isso? Porque está num ponto na Otávio da Paisagem, um prédio, um hotel, mais um hotel. Por que ele fica destacado na paisagem? Não, ele tem que ficar na linha dos edifícios. Acho que tem um outdoor na ponta do coral, se eu não me engano. Também tem. Que é um caso grave. Que é um desses casos de elefante branco. Porque a Lei Cidade Limpa também tem que respeitar as leis ambientais. Sim. Tem que respeitar. E você vê hoje esses painéis em área de preservação, menos de 30 metros de córregos, de rio, de parques. Então, está desrespeitando leis que já existem. Não é só edificação e preservação, tem as placas. Eu entendo que aquela região da Lagoa da Conceição não poderia ter painel. Você pega a Avenida das Rendeiras, vai ver a quantidade que tem de outdoors lá. Não podiam instalar. Subindo o mirante, você vai ver, né? Subindo. Você sobe a pista ali, você vê no meio da mata outdoor. Então, eu considero isso aí meio devastador. Quer dizer, então, é preciso sim impor uma lei, impor normas, impor regras. Senão, fica terra de ninguém. Sim. Agora, vereador, o senhor já tentou contato com o prefeito, já falou que, né, a história meio que adormeceu. O que a gente precisa fazer para que a gente possa ter esse pedido atendido ou para que a gente possa rever de novo o projeto? Porque, afinal, parece que até que ele voltou a ficar inexistente com todo esse alvoroço, né, com toda essa polêmica. Porque o movimento existe, está clamando por resposta, né? Nós temos aí relatórios que provam que a publicidade desordenada assim não faz bem à cidade e a gente ainda não tem resposta da prefeitura. De que forma que a gente pode tratar aqui na Câmara, já que o programa Impressões é com os vereadores, né, e já que temos convidado, para que a gente possa buscar esse caminho aí, o caminho das pedras, para que esse projeto saia do papel? Eu acho que, em primeiro lugar, acho que é fundamental que o movimento, como a cidade de Lima, está se mobilizando, certo? A Ponto Coral não conseguia audiência com o prefeito. Até que um dia lá o prefeito foi lá no, como é que chama lá, no bairro, lá, o prefeitor do bairro, no córrego, eles foram lá e cruzaram com o prefeito, queremos audiência. Conseguiram falar com o prefeito, dessa é uma maneira. E depois de lá para cá, conseguiu mais algumas vezes. Bom, muito bem. E a outra nós. Então nós temos que fazer uma frente, nós vereadores, com alguns vereadores da situação, porque nós somos na oposição, alguns vereadores, né? Pegar os vereadores da situação que querem uma melhor regulamentação para a cidade, enfim. Esses vereadores, nós fazemos uma frente para nos irmos lá conversar com o prefeito. Então essa é a nossa ação agora, nas próximas semanas, agora quando voltar o recesso em agosto, fazer uma campanha de nós pedimos, prefeito, nos atenda, né? Volte porque nós temos que recuperar a vontade política do prefeito de querer regulamentar a cidade. Sim, mesmo porque, professor Lino, é evidente que eu cheguei a ler essa lei que o prefeito enviou à Câmara, a lei está perfeita, basta ir para a Câmara, aprovar e cumpri-la. Agora, essa questão de flexibilização da lei, eu acho isso muito estranho. Não existe meio cidade limpa. Você flexibilizar uma lei, quer dizer, então vamos flexibilizar a lei dos crimes hediondos. Não tem meio crime, por acaso? Sim. Né? Não existe. Ou tem a lei ou não tem. É um falso problema. Factoide. Agora, esse é um exemplo de projeto, o problema não está no prefeito, tá? Já bem claro. É vontade política, claro. Também. Mas expressões. Fora as pressões. Enfim, então não sei o que está acontecendo com o prefeito. Não sei. Não quer conflito, não sei o que. Não é o momento. Com as forças políticas, não entendeu? O ano que vem eleições, eu não sei o que é, certo? Mas especular. O que a gente precisa é de retorno, né? De resposta. Ou você é chefe de Estado ou não é. Ou não é. E está no plano diretor. Está lá esse capítulo lá dentro do plano diretor. É regulamentar uma cartografia. Porque lá é o seguinte, ficou uma lei meia está morta. Porque lá tem que ter uma cartografia precisa. E o arquiteto que trabalhou na prefeitura, o professor César Foreira, que é do meu departamento, eles ressentiu disso, que ajudou a fazer essa lei do prefeito, que deu rolo aqui na casa e não aprovou. Ele falou, faltou essa lei e precisar uma cartografia, precisa disso, entendeu? Isso aí ficou no ar. Então, o plano diretor, no arcabouço dele, já está lá o capítulo.
falta a lei para fechar o circuito. Nós esperamos pela lei, então, em que ela saia, enfim, do papel. Obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. O programa Impressões vai ficando por aqui, que falou sobre cidade limpa, né? E sobre a mais fiscalização e também o fim do crescimento desordenado da publicidade de rua. Nós voltamos em uma próxima edição. Até lá!